Professor, Sim. o chat já tá bombando aqui e tem uma dúvida Opa! aqui que o Cláudio vai vamos lá. ajudar a gente. Pois lá. é, dúvida é sempre bom. O Anderson Silva aqui, esse aqui é lutador, hein? Esse aqui é lutador. Ó, ele perguntou como é a limpeza após o uso. Boa. E aproveitando, ó, junto com o Anderson, você tem alguma dúvida sobre disco? O momento tá aqui. O cara que sabe tudo de fraude está aqui com a gente. Pode tirar essa dúvida, eu vou ficar muito contente. Mas vamos lá, é isso aí. Com o que eu limpo? Bom, professor, a gente tem que partir do princípio do seguinte, como é que é feito o MDF, né? Tá. O MDF ele tem um substrato, né? E ele vai ter uma resina para unir, para poder juntar esse substrato e poder prensar e fazer esse MDF. Essa resina, ela pode ser de diversos tipos, diversos fabricantes e tal. Então, assim, a gente, como fabricante de serra, a gente não tem um solvente para essa resina que impregna no disco. Tá. Então, assim, a melhor recomendação que a gente passa para vocês é assim, leve a um centro de afiação que tenha máquinas com CNC para poder afiar e eles vão buscar a melhor forma. Por quê? O que a gente recomenda para um usuário é um pano com água morna, tá? Apenas isso, até porque para não agredir o material do disco. Tá. Ok? Porque quando você diz o material do disco, é porque ele tem, na verdade, um produto para evitar... Os discos vermelhos da Freud, ele tem um sistema chamado de PermaShield, que isso não é tinta, tá? Isso aí é uma proteção do disco. E que essa proteção, se você jogar qualquer produto, né, químico, pode danificar e tirar esse PermaShield. Tá. O disco cromado, ele tem um revestimento de cromo com níquel. Então aquilo ali não é a cor natural do disco, é um disco que ele já tem revestimento. Tem um banho. Tá. É um disco de aço carbono, mas superficialmente ele tem um banho de cromo com níquel. Então vamos lá, vamos supor que no caso aqui do Anderson, ele fez aí um corte, por exemplo, num MDF que talvez estivesse sujo com alguma resina, alguma tinta, aí impregnou o disco dele. Ele pode, pelo que eu entendi, passar um paninho aí com água um pouquinho morna, enxuga, ele pode usar um óleo fininho, alguma coisa assim? Sim, anticorrosivo não faz mal em aço. Tá bom, né? é que nem canja de galinha, não fala pra ninguém. E aí você indica de levar lá num lugar que ele possa reafiar. Agora, uma coisa importante, professor, Por favor. É que se o disco está arranhado na lateral, algum problema tem na máquina. Por quê? Você tem um disco de, vamos supor, o vermelho. O corte dele é de 2,8 milímetros. Tá. O corpo do disco é de 1,8. Perfeito. Então, o espaço que deixa a vidia, né, o dente, O metal duro. é maior, o metal duro é maior do que o corpo do disco. Sim. Então, teoricamente, né, não deveria estar encostando na lateral do disco. É que muitas vezes também, aí eu vou me permitir, porque como eu sou um professor, eu estou lidando com gente que está começando, às vezes o operador ali, ele faz um movimento errado, então ele encosta, o disco ele canta, mas o mais importante é o seguinte, o Anderson, ele sabe agora que ele pode fazer uma primeira limpeza com um paninho úmido, com uma água quente, não vai fazer mal, não vai fazer, enfim, joga um WD-40, lá um outro produto que ele quiser e leva para fazer. Isso. Maravilha. E aí a importância do que a gente falou no início, né? Esse corte, ele tende a acontecer de impregnar quando eu não tenho isso paralelo. Entendi. Quando eu não regulo a altura do disco e quando eu trabalho sem o facão. Esse facão, ele impede que a madeira dobre após o corte. Faz sentido. Então, esses 3 ajustes é necessário ter esse cuidado para evitar que a madeira esfregue na lateral do disco e aí impregne muito resíduo. Então, fora, vamos chamar assim, a vida útil natural do disco, o mau uso, ele vai encurtar a vida útil do disco e pode até estragar de forma irreversível.